Fala galera do canal, eu sou o Raul Vicente e esse é mais um vídeo do canal Raul Portuga Investe. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês 4 fundos imobiliários que eu considero excelentes fundos imobiliários para quem pensa em construir uma carteira para aposentadoria, tá certo? Antes de mais nada, quero lembrar vocês que isso não é uma recomendação de compra nem de venda de ativo, tá certo? Eu apenas vou mostrar para vocês 4 fundos que eu considero fundos muito bons para se manter ali em uma carteira para quem pensa em aposentadoria, tá certo? Então você já deve estar se perguntando aí, beleza, Raul, mas o que a gente precisa levar em consideração para escolher um fundo imobiliário para colocar aí em uma carteira de aposentadoria? E eu tô aqui com a minha colinha e eu separei aqui para vocês 4 tópicos que a gente tem que sempre prestar atenção quando a gente quer escolher um fundo imobiliário, principalmente se o intuito for a aposentadoria, tá certo? E em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que olhar aqui os dividendos, né? Se são dividendos recorrentes, se o fundo imobiliário sempre paga ali bons dividendos, tá certo? Em segundo lugar, temos que ver a liquidez. E o que seria a liquidez? No caso, se você está pensando em já ter uma carteira aí para aposentadoria, isso significa que você já vai ter aí um patrimônio relevante, né? Um patrimônio pelo menos um pouco grande, que vai te render esse salário mensal aí que é a sua aposentadoria, tá certo? Então você precisa de um fundo que tenha liquidez, que é para o caso se você não estiver gostando desse fundo ou quiser trocar ele para um melhor, para que você consiga vender ele com muita facilidade, tá certo? Terceiro ponto, eu acho que é a diversificação, ou seja, tem muitos fundos imobiliários que é monoativo, ou seja, ele tem, se for um fundo de tijolo, ele tem aí só um prédio, tem fundos imobiliários aí que tem 2 ativos e por aí vai. Então eu acho que quando a gente está pensando em aposentadoria, a gente tem que colocar em carteira fundos imobiliários que tenham aí uma diversificação maior, ou seja, fundos com mais imóveis e de preferência em mais estados diferentes do Brasil, tá certo? E em quarto lugar, né, por último, mas não menos importante, o fundo tem que ter uma boa gestão, até porque se a gestão do fundo não for boa, o fundo não vai ter aí bons resultados, tá certo? Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito grande também, porque eu vou querer mostrar um pouco de cada um desses 4 fundos para vocês, né? Já vamos passar aqui para a tela do computador, que eu vou mostrar para vocês o primeiro fundo imobiliário, que eu já vou dar um pequeno spoiler, né? Um pequeno não, já vou falar direto aqui qual é esse fundo, que é um fundo de shopping, tá certo? Eu, particularmente, quem segue o canal aí já sabe que o tipo de fundo imobiliário que eu mais gosto é shopping, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de shopping, eu acho muito atrativo, principalmente no Brasil, né, que por conta da segurança, no shopping aí o pessoal consegue ficar mais tranquilo, fazer uma reunião, ou enfim, se encontrar com os amigos. Por questões climáticas também, né, porque no Brasil normalmente tá muito calor e no shopping já é um clima ali mais agradável. Então por isso eu gosto muito de fundos de shopping, tá certo? Então agora passando aqui, o fundo que eu vou falar é o VISC11, tá certo? Então já vamos aqui para a tela do computador para eu mostrar para vocês um pouco sobre esse fundo. Bom, e aqui já temos no Funds Explorer, né, o VISC11. Nós conseguimos ver aqui que ele tem uma liquidez diária muito boa, de 4,2 milhões, tá certo? Ou seja, se você tiver aí cotas desse fundo, você vai conseguir vender ele com muita facilidade, porque ele tem uma liquidez muito alta. Segundo lugar, o último dividendo, 85 centavos por cota. Ele tem um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 8,7%. Nós podemos ver aqui que o valor patrimonial dele está em R$ 114,98, porém ele está sendo negociado a 119. Isso nos diz que o preço sobre valor patrimonial dele está um pouco acima de 1. Eu não acho que ele esteja muito caro, eu acho que está num preço bom, mas esse vídeo nós estamos falando aí de um fundo imobiliário para aposentadoria, nós não estamos olhando fundos com desconto, tá certo? Então vamos passar aqui para o próximo passo, que são os dividendos. Aqui está mostrando os últimos 6 meses. Eu vou colocar aqui
nos últimos 5 anos. Não, na verdade eu vou pôr no máximo aqui, que é para a gente conseguir ver todo o histórico do fundo. Então nós conseguimos ver, olha, que esse fundo paga dividendos recorrentes, ele pagou todos os meses. Aqui a gente vê que teve essa queda gigante, porque, como eu disse para vocês, isso aqui é um fundo de shopping, tá certo? E a gente sabe aqui que na época da pandemia os shoppings fecharam e tudo mais, então os fundos de shopping acabaram sofrendo um pouco. Mas mesmo assim ele continuou pagando dividendo. Tudo bem que caiu, né, o valor do dividendo, mas continuou pagando, tá certo? E aqui a gente vê que depois da pandemia e tal, ele vem sempre com os dividendos aumentando, o que mostra pra gente que é um fundo muito bom, com uma gestão muito boa, que está conseguindo superar isso tudo, tá certo? Outra coisa muito importante que eu falei para vocês que a gente tem que olhar sempre é a diversificação, né? Então, olha, nós conseguimos ver aqui que ele é um fundo que tem 20 ativos em 12 estados diferentes. E aqui a gente consegue ver todos os estados que o VISC11 tem ativos distribuídos. Aqui embaixo também a gente consegue ver todos esses ativos, tá certo? Olha, Shopping Praia da Costa, Pátio Belém, Shopping Boulevard, Shopping Ribeirão e por aí vai. Não vou ler todos, senão vai ficar muito grande o nosso vídeo, tá certo? Bom, esse foi o nosso primeiro fundo imobiliário, fundo de shopping, o VISC11. Já mostrei para vocês aí um excelente fundo e vamos passar para o nosso segundo fundo, que é o fundo BRCO11. É um fundo de galpão logístico e eu vou passar aqui para a tela do computador novamente para que eu possa mostrar para vocês mais sobre esse fundo, tá certo? Bom, então olhando aqui para os dados do BRCO11, nós conseguimos ver aqui que é da Bresco Logística, tá certo? Então nós conseguimos ver a liquidez diária, é uma liquidez muito alta, de mais de 3 milhões. Temos aqui o último rendimento, que foi de 87 centavos, o dividend yield de 7,32. Conseguimos ver também que o valor patrimonial dele é de R$ 120, porém ele está sendo negociado na data de hoje a R$ 124,37, o que nos mostra que ele está com o valor um pouco acima do que era para ser o valor justo por ele, tá certo? Porém, por ser um fundo excelente, não considero também que esteja caro. O fundo está num valor bom. Descendo aqui, conseguimos ver os dividendos, como eu mostrei para vocês. Olha, é um fundo que sempre teve dividendos recorrentes, tá? Então você já consegue saber aí basicamente quanto você vai receber. E o fundo tem aumentado aqui os dividendos no final, tá certo? Nos últimos meses, né? Descendo aqui, quero mostrar para vocês também a diversificação, ou seja, é um fundo aí que tem 10 ativos em 6 estados diferentes e vocês conseguem ver aqui todos esses ativos. E mais uma vez, eu não vou mostrar um por um, nem citar um por um, que é para o vídeo não ficar muito grande, tá certo? Bom, esse foi o nosso segundo fundo imobiliário e agora, já tendo mostrado para vocês aí 2 excelentes fundos imobiliários, nada mais justo do que deixar um like aí nesse vídeo, né? Que é para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e continue entregando ele para mais pessoas. E também para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e continue entregando para você esse conteúdo aí que vai te enriquecer muito. Tá certo? Sem mais demoras, já vamos passar direto aqui para o nosso terceiro fundo imobiliário que eu separei para mostrar para vocês, que é o fundo TRXF11, tá certo? Que é um fundo aí de varejo. Passando aqui para a tela do computador, nós conseguimos ver aqui que é um fundo com uma liquidez muito boa, de 4,3%. O seu último rendimento foi de 90 centavos por cota, tem um dividend yield de 9,44%. Tem um valor patrimonial de R$ 106 e está sendo negociado a R$ 112, ou seja, esse fundo também está um pouco acima do valor patrimonial dele, tá certo? Ele está com um P sobre VP de 1,06, tá certo? Então vamos descer aqui que eu quero mostrar para vocês a parte dos dividendos. Vou colocar aqui 5 anos para que a gente consiga ver bem. E também é um fundo com dividendos recorrentes, tá certo? Aqui ele deve ter tido algum probleminha, mas
foi resolvido, então aqui já volta a ficar tudo normal nos dividendos dele, tá certo? Então é sem nenhuma preocupação com esse fundo. E o que eu acho também muito importante, se não for o mais importante, a diversificação, tá? É um fundo que tem 30 ativos e em 9 estados diferentes. Olha, aqui a gente consegue ver, ele tem muitos ativos. Tem o açaí Araçatuba, tem o Pão de Açúcar, tem o açaí Piracicaba e por aí vai. Aqui a gente consegue ver, são 30 ativos, eu não vou ler todos, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E eu sei que é cansativo ver um vídeo longo, tá certo? Bom, até agora eu já falei para vocês 3 excelentes fundos imobiliários para você montar aí a sua carteira de aposentadoria, tá certo? Vou repassar brevemente o nome de cada um e já vou falar para vocês aí o 4º fundo imobiliário, tá certo? Então, já falamos aqui sobre o VISC11, BRCO11 e TRXF11, tá certo? E agora, esses últimos 3 fundos que nós falamos aqui, são todos fundos de tijolo. E agora eu quero mostrar para vocês também, para colocar aí na carteira, um excelente fundo de papel, tá certo? Que também se enquadra naqueles 4 tópicos que eu tinha dito no começo e que eu considero um excelente fundo imobiliário para você manter aí na sua carteira, tá certo? E o fundo que eu estou falando é o KNSC11, tá certo? Eu já vou digitando aqui para a hora que eu abrir na tela do computador já está tudo certo. E mais uma vez vamos passar aqui para o Funds Explorer, que é para que eu possa mostrar para vocês um pouco sobre esse fundo. Bom, então olhando os dados aqui do fundo, nós conseguimos ver que ele tem uma excelente liquidez diária de mais de 3 milhões de reais. Conseguimos ver aqui que ele teve o seu último dividendo de 70 centavos. Ele tem um dividend yield de 11,06%, ou seja, é o maior dividend yield dentre esses 4 fundos imobiliários que eu mostrei para vocês, tá certo? Ele tem um valor patrimonial de R$ 91,66 e está sendo negociado a R$ 89,89 na data de hoje. O que isso quer dizer é que ele está com um preço sobre valor patrimonial de 0,97. O que seria aí um pequeno desconto no fundo imobiliário, pois o P sobre VP está abaixo de 1, tá? Então, descendo aqui, nós também conseguimos ver, vou pôr aqui nos 5 anos, né, do fundo. O fundo não tem 5 anos, então por isso que não vai dar para ver aqui os dividendos antes do mês 11 de 2020. Mas nós conseguimos ver aqui que o fundo sempre paga dividendos recorrentes. É claro que ele tem uma oscilação maior, a gente consegue ver aqui que tem uma oscilação maior nos dividendos, tá certo? Porém, é um fundo muito bom e um fundo que sempre veio pagando dividendos. E já é esperado essa oscilação em fundos de papel, tá certo? E descendo aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês a diversificação, como eu tinha dito ali, dos ativos, pois como é um fundo de papel, ele não tem prédios, não tem ali construções, tá certo? Então é isso que eu queria mostrar sobre esse nosso último fundo, que é o KNSC11. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha acrescentado aí algum conhecimento para vocês. Espero que tenham gostado desses fundos imobiliários. Vale lembrar uma coisa, que não é uma recomendação de compra nem de venda de ativos, tá certo? Só quis mostrar para vocês 4 fundos que, para mim, são excelentes fundos que vale a pena você também dar uma estudada neles. É claro que aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu falei ali de forma bem sucinta, falei de forma bem superficial, né, sobre esses fundos imobiliários, mas se você pesquisar aí, aqui no Funds Explorer mesmo, que foi o site que eu usei, você consegue ver muita coisa sobre esses fundos, consegue abrir aí o relatório de cada um desses fundos e adquirir mais conhecimento sobre eles, tá certo? Se você ficou até o final e ainda não deixou o like, peço para que deixe o seu like e confira também se você está inscrito no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Valeu!